Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o equilíbrio iônico da água. Se considerarmos um copo com água pura, dentro deste copo de água não haverão somente moléculas de água. Nós teremos também alguns íons em solução. E isso ocorre porque, como as moléculas de água estão em constante movimento, uma molécula pode colidir com a outra e reagir. E a partir desta reação, uma molécula irá doar um dos seus hidrogênios para a segunda molécula, formando o cátion H3O+, que é o cátion hidrônio, e liberando também o ânion hidroxila. Isso é o que nós chamamos de autoionização da água. A água é considerada uma substância anfótera, ou seja, em determinadas situações ela se comporta como um ácido e em outras como uma base. Se considerarmos a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, ácido é toda substância que doa prótons e base é toda substância que recebe prótons. Então, se considerarmos a autoionização da água, algumas moléculas estarão se comportando como ácidos de Bronsted, pois irão doar o próton para gerar o ânion hidroxila, e outras se comportarão como bases de Bronsted, pois irão receber o próton para formar o cátion hidrônio. Esse equilíbrio pode ser expresso de uma forma mais simplificada, que é a água líquida se ionizando em H+ e OH-. E se determinarmos a expressão da constante de equilíbrio para este equilíbrio, nós teremos a constante de equilíbrio será a concentração de H+ vezes a concentração de OH- dividida pela concentração da água líquida. Matematicamente, nós podemos passar a concentração de água para o outro lado multiplicando. Então, nós teremos o produto da constante de ionização vezes a concentração da água. Lembrando que a concentração de água é sempre constante. Então, uma constante vezes um número, nós teremos uma nova constante. E nós consideramos esse produto da constante de ionização vezes a concentração de água como Kw, que é a constante de autoionização da água. É importante saber que as concentrações dos íons H+ e OH- que estão no equilíbrio irão variar de acordo com a temperatura, porém serão constantemente iguais entre si, ou seja, a água irá gerar concentrações iguais de H+ e de OH-. Em água pura a 25 graus Celsius, o produto das concentrações de H+ e OH- é igual a 10 elevado a menos 14 mol por litro ao quadrado. Deste modo, o que nós podemos fazer? Sabemos que Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Então, considerando que as concentrações dos íons são iguais e constantes, podemos chamá-las ambas de x. Então, o Kw será igual a x ao quadrado. Porém, nós sabemos que a 25 graus Celsius, o produto dessas concentrações é 10 elevado a menos 14, ou seja, a concentração de H+, que é igual à concentração de OH-, será no valor de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Isso considerando água pura na temperatura de 25 graus Celsius. Agora que nós já sabemos como se comporta a água pura, nós podemos analisar o que irá acontecer ao adicionarmos substâncias na água. A primeira situação possível é a análise do que acontece quando adicionamos um ácido à água. A adição de um ácido qualquer, seja ele forte ou fraco, irá conduzir a um aumento da concentração de H+ no meio, e isso fará com que o equilíbrio de autoionização da água seja deslocado para a esquerda devido ao efeito do íon comum, o que irá consumir uma parte dos íons hidroxila. Então, como o produto da concentração de H+ e OH- é sempre constante e igual a 10 elevado a menos 14, que é o valor para o Kw, ao aumentarmos a concentração de H+, a concentração de íons hidroxila deve diminuir. Portanto, em uma solução ácida, nós temos mais H+ do que OH-, ou ainda
nós teremos uma concentração de H+ maior do que 10 elevado a menos 7 e uma concentração de OH- menor do que este valor. Em contrapartida, ao adicionarmos uma base à água pura, nós teremos um aumento da concentração de OH-, o que também irá deslocar o equilíbrio de autoionização da água para a esquerda, pois irá consumir parte dos íons H+. Então, neste caso, nós estamos aumentando a concentração de OH- e para que o Kw se mantenha constante e igual a 10 a menos 14, a concentração de H+ diminui, ou seja, em uma solução básica, nós temos uma concentração de OH- maior do que a concentração de H+. Então, a concentração de OH- deve ser maior do que 10 a menos 7 e a concentração de H+ menor do que este valor. De maneira resumida, o que nós temos? Em um meio neutro, a concentração de H+ e de OH- são iguais a 10 elevado a menos 7. Em um meio ácido, a concentração de H+ será maior do que 10 elevado a menos 7 e a concentração de OH- será menor. De maneira análoga, em um meio básico, nós temos a concentração de OH- maior do que 10 a menos 7 e a de H+ menor. Como o Kw é constante e igual a 10 a menos 14, nós temos que a concentração de H+ e a concentração de OH- sendo sempre o complemento matemático uma da outra. Então, de maneira resumida, dependendo do valor da concentração de H+ e de OH-, nós podemos determinar se a solução será neutra, ácida ou básica. É muito importante que a gente possa fazer a medida da concentração de íons H+ em soluções, sejam soluções laboratoriais ou meios biológicos, como o sangue. Por isso, os químicos estão frequentemente manipulando estes valores. Como os valores de concentração de H+ geralmente são muito pequenos, nós precisamos de uma medida que facilite essa identificação. E a partir disso, foi criado o conceito de pH, que é o potencial hidrogeniônico da solução, e também o conceito de pOH, que é o potencial hidroxiliônico da solução. De maneira simplificada, pH corresponde à potência de 10 do valor da concentração de H+, omitindo-se o sinal negativo. E como é feito o cálculo do pH e do pOH? Matematicamente, o pH é igual a menos log da concentração de H+, e o pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Então, se aplicarmos essas expressões matemáticas para as situações que nós já observamos, para a água pura, como a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, nós teremos pH igual a 7 e pOH também igual a 7, pois temos um meio neutro. Em soluções ácidas, a concentração de H+ é maior do que 10 a menos 7 e a concentração de OH- menor. Portanto, o pH de soluções ácidas é menor do que 7 e o pOH maior do que 7. Já nas soluções básicas, a concentração de H+ é menor do que 10 a menos 7 e a concentração de OH- é maior do que este valor. Portanto, o pH será maior do que 7 e o pOH menor do que 7. De maneira análoga às concentrações, os valores de pH e pOH também podem ser relacionados. Aqui nós temos a relação das concentrações e dos valores de pH e pOH. O que nós podemos observar é que, quando os pHs são menores do que 7, ou seja, nós temos uma solução mais ácida, o valor de pOH é maior do que 7 e sempre no seu complemento matemático, porque pH mais pOH sempre serão iguais a 14, assim como a concentração de H+ vezes a concentração de OH- também devem ser iguais a 10 elevado a menos 14. Então, quando eu aumento o pH, eu diminuo o valor de pOH, e quando eu aumento o pOH, eu diminuo o valor de pH.
E quais são as conclusões que nós podemos tirar? Quanto maior a concentração dos íons H+, maior será a acidez do meio e, consequentemente, menor o pH medido. E quanto maior a concentração dos íons OH-, maior a basicidade do meio e, consequentemente, maior o pH medido. E como fica o cálculo do pH e do pOH na prática? Bom, vamos ver um exemplo. Calcule o pH e o pOH de uma solução aquosa, onde a concentração dos íons H+ é igual a 0,001 mol por litro. A primeira coisa a se fazer é passar a concentração de H+ para a potência de 10, para que nós possamos aplicar a expressão matemática do log de maneira mais fácil. Lembrando que a expressão é pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, substituindo o valor da concentração de H+ na expressão, nós podemos aplicar a propriedade de log de uma potência de 10 na base 10. E nós teremos que o pH é igual a menos 3. Portanto, o pH desta solução será igual a 3. O exercício pede também o valor do pOH. Como pH mais pOH é igual a 14, agora, conhecendo o valor do pH como 3, nós podemos fazer a relação. 3 mais pOH é igual a 14, ou seja, o pOH desta solução será igual a 11. Nos laboratórios de química, quando precisamos medir o valor do pH de uma solução, nós utilizamos um aparelho chamado pH-gâmetro, que irá dar o valor exato daquele pH. No entanto, na falta de um pH-gâmetro para fazermos a medida do valor exato, podemos utilizar os indicadores de pH, que são substâncias que mudam de cor quando entram em contato com soluções ácidas ou alcalinas, indicando a faixa de pH para aquele material. Então, aqui nesta tabela, nós temos alguns exemplos de indicadores de pH. O vermelho do Congo é um indicador de pH que tem faixa de viragem entre 3 e 5. O que isso significa? Abaixo do pH 3, ele terá a cor azul arroxeado e acima do pH 5, ele terá a cor vermelha. Então, ao adicionar o vermelho do Congo em uma solução, dependendo da coloração obtida, nós sabemos se o pH daquela solução está abaixo de 3 ou acima de 5. Já o azul de bromotimol, ele possui coloração amarela em pHs abaixo de 6 e azul em pHs acima de 7,6. Então, cada indicador de pH possui a sua faixa de viragem e, associando mais de um indicador, nós podemos determinar de uma maneira mais precisa qual é o pH daquela solução. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!